Adoramos a Ti, Pai, na beleza de Tua santidade. Tu és o nosso Deus, e a Tua palavra diz que Tu és nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro presente na hora da tribulação. Por isso nós temos um Deus poderoso que nós clamamos, que nós buscamos. Nós queremos sentir a presença dEle. Eu te louvo, Pai, pela Tua palavra que é a verdade. E Tu instrui para nós na Tua palavra, onde estiver 2, 3 pessoas reunidas em Teu nome, Tu se faz presente. E o que nós pedimos, Tu nos dá. Nós cremos, confiamos na Tua palavra. Por isso prostramos neste lugar e buscamos a Tua face. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Pai, exaltado Tu és, e nós Te adoramos nesta noite. Nós engrandecemos o Teu nome, Pai, e adoramos a Ti na beleza de Tua santidade, porque Tu és Deus, Tu sonhas, Tu restaura, Tu salva, Tu liberta, Tu santifica. Eis-nos aqui, Senhor, prostrado perante a Tua face. Toca em nossas vidas, toca com Suas mãos de poder. Sim, nós somos miseráveis pecadores, mas eu creio que o Teu sangue foi vertido na cruz do Calvário e nos lavou, nos purificou de todo o nosso pecado, pois assim é revelado na Tua palavra. Manifesta o Teu poder, Senhor. Glória seja dada a Ti. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor. Derrama da Tua unção, do Teu poder e nos capacita, Pai, para engrandecermos o Teu nome. Glória seja dada a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade que Tu nos dá. Exaltamos o Teu nome e louvamos e adoramos e declaramos: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Pai, temos vários pedidos para colocar no Teu altar. Vários pedidos, Senhor. Eu quero colocar agora a dona Elba, aquela amiga da nossa irmã Marlene. Tu conhece o coração dela. E ela pediu que nós orássemos por ela. Eu estou aqui prostrado, colocando a dona Elba nas Tuas mãos, para que ela possa abrir o coração para receber a Ti como Salvador. E que o relacionamento sentimental dela seja estabelecido por Ti. Abençoe a Elba, Senhor. Visite a Elba nesta noite. Eu coloco ela nas Tuas mãos e declaro assim no nome de Jesus. Eu quero colocar também nas Tuas mãos nesta noite, na nossa oração, a dona Joana. Que ela seja salva também. O relacionamento familiar, sua filha, seus filhos. Visite agora, ó Pai, a dona Joana. Quebra todos os laços, todas as barreiras, ó Pai. Tudo que não vem de Ti, que caia por terra em nome de Jesus. Eu creio no Teu poder, confio que Tu és poderoso, pois Tu és o nosso Deus, único Deus, pois não há outro Deus além de Ti. Glória seja dada a Ti, Senhor. Abençoe a Ana, a sua família, a sua mãe, que sejam salvas, que sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Glória seja dada a Ti, Senhor. Coloco nas Tuas mãos também a dona Jo, a nossa vizinha, ó Pai. Cure ela, Senhor, problema nos seus joelhos. Eu creio que Tu pode fazer isso, Pai. Que ela possa ver, pois ela pediu oração, que ela possa ver o poder que há no Deus que nós cremos. Então visite agora, Pai, a dona Jo. Toda infecção, toda dor, todo inchaço cai por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoamos o Gabriel, que fez aniversário hoje, Senhor. Muito obrigado pela vida do Gabriel. Obrigado pela vida de Roseli. Nós só temos que Te agradecer, ó Pai, e declarar: até aqui o Senhor nos ajudou os Teus servos. Abençoe Gabriel e a Roseli. Glória seja dada a Ti. Visite seu Donizete naquele hospital, Senhor. Se faça a Tua vontade, Senhor. Olhe para ele agora. Quebra todo o laço também, todas as barreiras. E faça o melhor para a vida do seu Donizete. Glória seja dada a Ti. Eu quero colocar nas Tuas mãos nesta noite a dona Nininha, a cunhada do nosso irmão diácono Wilson, que está com Covid-19. Visita ela também, Pai. Cura, Senhor, a dona Nininha. É o que nós Te pedimos, é o que nós oramos nesta noite, porque Tu és poderoso. Abençoe a Adriana, estava tão feliz aqui conosco na igreja, ó Pai. Quebra os laços, quebra as barreiras,
Salve a tua serva, Senhor, e traga de volta aos pés do Senhor. Faça isso, meu Deus. Visite a Nininha, visite agora, Pai. Agora eu te peço uma vez especial para cada um de nós, Pai. A nossa família, Senhor. A nossa família, Pai. Dê vitória para cada um de nós. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela minha mãe, pelas minhas irmãs, meus sobrinhos, meu cunhado. Oh Deus, eu coloco todos nas tuas mãos, porque as tuas mãos têm poder. Glória seja dada a ti. Abençoe o Éder, Senhor, quebra todo laço, todo medo, Pai, todo impedimento de vir à tua casa, que seja quebrado nesta noite em nome de Jesus, e traga o teu servo para adorar e engrandecer o teu nome, Senhor. Visite o Éder nesta noite, ó Pai, fala com ele, Pai, visita o teu servo, eu creio que tu pode fazer isso. Visite o Alexandre, abençoe o teu servo, Senhor, que ele possa declarar que tu és o dono dele, que nada venha roubá-lo das tuas mãos. Muito obrigado pelo Alexandre, pelo seu filhinho Bruno, muito obrigado mesmo, Senhor. Abençoa, Pai, abençoe essas vidas, Senhor, porque nós confiamos e precisamos de Ti. Glória seja dada a Ti, Pai. Agradecido seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado mesmo, Pai. Aos irmãos que estão desempregados, abre as portas de emprego, Senhor. Ao Romário, abençoe a Bruna, abençoe Marciélio, Senhor, quebra todo laço, Senhor, todo impedimento, Senhor, cai por terra na vida dele, Senhor. Abençoe Viviane Batista, Senhor. Cuida dos teus servos. Eu tenho crido no teu poder, pois eu sei que tu és o único Deus, o Deus da minha vida. Eu te adoro e bendigo o teu nome. Eu quero colocar nas tuas mãos também, Pai, todos aqueles pedidos do nosso projeto Vem Orar. Estão nas tuas mãos, Senhor. Tu sabes quais são os pedidos que nós temos orado durante o dia todo, Senhor. Está nas tuas mãos. Cura, salva, liberta, Senhor. E dê a vitória. Muito obrigado, Pai. Abençoe mais uma vez a nossa igreja aqui no Jardim Nazaré. Abençoe, ó Pai, cada membro, cada congregado. Visita, Senhor, fortaleça, Senhor. A nossa canção é o nosso lema de 2020. Fortalece a tua igreja, vivifica a tua igreja. Este que é a nossa razão de estarmos aqui prostrados também nesta noite. Muito obrigado, Pai. Continue conosco. Nos dê uma noite de descanso, uma noite de paz. Leva nossos lares abençoados por Ti, guardados assim. Muito obrigado mesmo, Senhor, porque eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.